Jean, hoje eu vou continuar falando sobre a profundidade do conhecimento matemático. Eu vou trazer um exemplo mais matemático e um exemplo que eu melhor, porque ele vai sair meio que eu decorando, né? E é isso. Vamos lá. Então é sobre o módulo. A definição do módulo é x se x maior ou igual a zero e menos x se x menor que zero. Ou seja, ele vai sempre deixar o número positivo ou zero. Zero quando o próprio número for zero, né? E equivalentemente, falei tudo errado, mas vocês entendem, né? E isso é equivalente a dizer que o módulo é a distância do zero. Agora, por que isso? É isso que a gente vai ver. É, Vamos lá. Qual a distância do 1 até 4? Aí vocês vê na reta aí. É 3 unidades. Mas e o de 4 até 1? Também é 3 unidades. Porque é justamente aquela história lá, né? Da gente falar a distância é a mesma. Por exemplo, é, qual que é a distância de você até mim e mim até você? É a mesma. Vocês já devem ter passado por essa situação de falar vem aqui e a pessoa responder que a distância é a mesma. Então é isso, essa noção de distância. E para a gente achar uma distância, a gente tem que subtrair, né? Porque pensa, quantas unidades o zero falta para chegar no 3? É só subtrair zero de 3. E é isso. Aí a distância ela satisfaz algumas propriedades que ela fala que a distância de A até B e de B até A é a mesma. A distância é sempre positiva. Não faz sentido você falar de uma distância negativa, né? Por exemplo, falta menos 3 metros, né? Aí nesse caso, às vezes a gente até colocaria que tem uma orientação, né, no plano cartesiano, por exemplo. E é isso, né? Por isso que tem pontos negativos, né? Que é sempre a reta real, ali do zero. Aí beleza, e tem que se a distância é zero, a e b é igual, ou seja, a distância do zero até ele mesmo, ou de qualquer ponto até ele mesmo é zero, né? E só vai ser zero se somente se isso aqui acontecer. Vocês também podem ir pausando o vídeo e ler o material, né? E a desigualdade triangular. Na desigualdade triangular, imagina um triângulo retângulo, por exemplo, A, B e C. Eu poderia até ter colocado aqui com pontos A, B e C. Eu quero chegar num ponto ao outro, né? O que é mais perto? Eu percorrer toda a hipotenusa para chegar a uma extremidade ou percorrer os dois catetos, né? Vai ser mais perto a hipotenusa, pelo fato da condição de existência, que diz que um lado é menor que a soma dos outros dois, né? Mais ou menos essa a ideia. Aí, qual que é o pulo do gato, né? Como visto, para calcular a distância de um número ao outro, basta efetuar a diferença. E também é preciso de algo que deixe positivo. Por que isso? Porque se eu calculo a distância do 1 até o 4, basta tirar 1 de 4. Mas se for a distância do 4 até o 1, se eu fizer essa diferença, como eu fiz por outro exemplo, vai dar negativo. E note
que o número em si não vai se alterar. Então eu só preciso de algo que deixe positivo, que é justamente o módulo. Que é isso que está falando aqui. Portanto, qual que é a distância do menos 3 até o zero? Ou ainda, qual a diferença de menos 3 até o zero? É 3. Então, basicamente, ele está falando justamente isso aí, deu como tá os números na diferença e trocar o sinal, né? E depois ele fala que eu preciso do módulo para deixar negativo, para deixar positivo, desculpa. Né? Então, basicamente, você poderia entender uma diferença como uma distância. Esse é o ponto-chave. A distância de um número ao outro. E quando isso coberto pelo módulo, eu tenho a distância mais correta, né? Uma vez que ela não daria negativa. Né? A distância 100% correta 100% das vezes. Então perceba o seguinte aqui, ó, que o módulo de x ele pode ser escrito como módulo de x menos zero, né? Porque tirar zero de qualquer coisa continua a própria coisa. Isso aqui é x dista do zero, né? Qual a distância do x está do zero? E aí isso aqui vai ficar positivo se o número for positivo, graças ao módulo. Então é basicamente isso. Ele vai calcular a distância, porque é a diferença pelo que eu falei, e vai deixar positivo, vai deixar coerente com, vamos falar assim, com as propriedades da distância, né? Que é sempre positivo. Bom, então é isso. Muito obrigado. Deixa o like e fui.